rejeitamos de forma linear, taxativa e absoluta os resultados apresentados por Dom Carlos Mazzini, o agente satânico que vem em representação da CNN. Portanto, nós rejeitamos por absoluto estes resultados. É isto que nós queremos deixar muito bem claro para o nosso povo. São resultados totalmente falsos, são resultados por rejeitar, e agradecemos ao nosso povo que continua a cantar, que continua a dizer que a Frelimo não vai governar, né? E que nós não votamos nesse candidato da Frelimo. As pessoas estão a cantar essas músicas, estão a cantar em todo o país. Então, isto também queria deixar muito bem claro. A coisa mais notável, que penso que até está a viralizar aí, para nós vermos o quão é que as pessoas são desavergonhadas, o quão é que as pessoas apresentam-se com a cara deslavada, sem vergonha, o quanto é que as pessoas têm crimes vocabulários, sabe? Há crime de matar alguém, há crime de roubar, mas há crime de palavras e há crimes de falta de vergonha. Então o presidente da Comissão Nacional de Eleições é um criminoso por falta de vergonha extrema. Então ele chega a dizer que reconhece as irregularidades cometidas. Portanto, uma das irregularidades mais básicas que foi falado até nas redes sociais, não por partidos, até por pessoas singulares, a disparidade, por exemplo, entre o número de votantes para a Assembleia da República e a Assembleia e também para a Presidência da República. Temos casos em que a disparidade num círculo eleitoral é superior a 10 mil, 15 mil. Como é que é possível, num círculo eleitoral, 15 mil pessoas que há mais em relação a uma Assembleia que está a acontecer, a uma eleição que está a acontecer ao mesmo tempo? Deixa-me explicar isto de maneira diferente. As pessoas têm dois boletins. Tem um boletim para a Assembleia da República e tem um boletim para a Presidência da República. E tem que votar no mesmo instante para os dois processos, em urnas diferentes. Há numa Assembleia de voto com 800 pessoas que votaram. Dessas 800 pessoas, 700 votaram na Assembleia da República, mas 500 votaram para o Presidente da República. Como é que é possível? Então o que é que está a acontecer com essas pessoas? Estão baralhadas, não sabem o que estão a fazer? Então este é um dos erros básicos que aconteceu e que o reverendo Carlos Mazzini reconhece que haviam dessas disparidades, mas diz que por causa da pressão em apresentar resultados não foi possível fazer a correção. Quer dizer, o próprio presidente da Comissão Nacional de Eleições reconhece que está a apresentar resultados fraudulentos, está a apresentar resultados falsos, está a apresentar resultados irregulares, está a apresentar resultados com erros graves e crassos, mas mesmo assim diz que se sentiu forçado a apresentar por causa do prazo e que nada se podia fazer. Que falta de vergonha, que cara deslavada, para um homem de Deus, alguém que representa a palavra de Deus, que a palavra de Deus, há livros da Bíblia que dizem, há versões da Bíblia que dizem que Deus é amor, sim, há outros que dizem que Deus é verdade. Aliás, Jesus Cristo se definia assim, que dizia que ele era o caminho, ele era a verdade. Então, se Jesus é a verdade, se Deus é a verdade, então como é que um servo do Senhor vai em público pregar a mentira, o erro, a falsidade, o adultério? Este é que é o grande problema que nós temos, né? Este é que é o grande problema que nós temos. Quer dizer, as pessoas que deviam ter a moral para nos orientar, para nos disciplinar, são os primeiros discípulos do Satanás para desvirtuar a própria verdade. Então este aqui é o primeiro ponto. Logo, foi muito bom que nós começamos com as nossas manifestações antes, porque havia muita gente a dizer que tínhamos que esperar os resultados por aí fora, mas o problema é que já tínhamos resultados. Já tínhamos os resultados do apuramento intermédio, que foi uma vergonha total. Foi uma vergonha total, que não vale a pena estar a voltar a falar sobre isso. Então nós começamos a nossa manifestação, sabíamos que o bispo, mais do que
a pregar a verdade, a pregar a palavra sagrada, iria vir pregar a palavra maléfica, a palavra satânica. Já sabíamos disso. É por isso mesmo que começamos as nossas manifestações. Porque durante 30 anos, o erro, o engano, sempre foi a mesma coisa. Todos os ciclos eleitorais, a questão que sempre se dizia que temos que esperar os resultados, temos que esperar os órgãos eleitorais, temos que esperar os órgãos competentes, quando estes mesmos órgãos competentes são os principais atores da mentira, da fraude, da manipulação, da burla e da fraude. Então, como é que nós vamos confiar em órgãos eleitorais que eles por si só já estão adulterados? E o adultério, a falsidade, começou exatamente a partir do recenseamento eleitoral. Então, aqui nós temos estes resultados apresentados por Dom Carlos Medicine, que dá a Venâncio Mondlane cerca de 20%, dá ao candidato da Frelimo cerca de 70%, que é realmente uma loucura, um absurdo total, né? Então tínhamos que falar sobre isto, e é uma coisa curiosa, é que aquele que diz que teve 70% de votos, primeiro tinha que sair fingido do centro de conferências porque não podia ser visto. Não tem nem sequer a coragem de aparecer com a sua cara em público. Nem festeja com o público, vai festejar em lugares fechados e escondidinhos. Vai festejar com 100 pessoas do seu próprio partido e todos num festejo que mais parece um ato fúnebre do que propriamente uma festa. A maior parte das pessoas com quem ele devia estar a festejar estão nas ruas a reivindicar, a dizer que ele não ganhou e que ninguém votou nele. Quer dizer, essa grande ironia, não é? E as pessoas têm coragem de ainda assumir que venceu e assumir que tem todos os motivos para festejar. Né? Então isto aqui é a grande hipocrisia, este mundo que está tão podre, está tão adulterado, está tão num abismo total em termos de valores. E são as mesmas pessoas que são vistas ainda há pouco tempo numa igreja de joelhos, com as mãos voltadas aqui para cima, como se tivessem em grande envolvimento espiritual com Deus. Como é que é possível envolvimento espiritual com Deus? Alguém que assume que é vitória aquilo que ele sabe que é uma mentira, que é uma fraude. Que eles têm consciência disso. Eles têm plena consciência de que a Frelimo perdeu as eleições. Têm plena consciência de que o candidato da Frelimo foi pura e simplesmente esmagado, foi trucidado.